Muito bem. Vamos nessa aula continuar os exercícios a respeito da Constituição, Lei Complementar 87 e Lei Complementar 24. Especificamente no que diz respeito à prova de Mato Grosso, vamos para a questão número 6. Volto a chamar a atenção para a importância dessa parte de exercício. São situações absolutamente reais, concretas, que caíram em prova. Então, muito importante vocês saberem como isso tudo que vocês aprenderam na parte teórica será cobrado. Vamos lá. Questão número 6. De acordo com a Lei Complementar número 87 de 96, é incorreta a alternativa. Opção A. A condição de contribuinte independe de estar a pessoa constituída ou registrada, sendo, no entanto, necessário que pratique com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial a operação ou prestação tributada. Esta é a afirmativa, a resposta a ser considerado como incorreta. E por que essa afirmativa está incorreta? Por um motivo muito simples. Voltando para mim, existem 4 situações. Realmente, como regra geral, tem que ter habitualidade ou volume que caracterize o intuito comercial, como regra geral. Mas existem 4 situações nas quais ele será considerado contribuinte independente da habitualidade, independente do volume que caracteriza o intuito comercial. Que situações são essas? Muito fácil. 3 relativas à importação. Importação de mercadoria, importação de serviço e arrematação em leilão de mercadoria importada irregularmente, apreendida, abandonada e levada a leilão. Então, 3 relativos à importação. Importação de mercadoria, importação de serviço e arrematação de mercadoria importada irregularmente, abandonada, apreendida e levada a leilão. E a outra é o ICMS monofásico. O destinatário de combustível derivado de petróleo e energia elétrica para consumo final, vindo de outro estado, é devido ao ICMS monofásico, independente da habitualidade e independente do volume que caracteriza o intuito comercial. Portanto, a afirmativa está errada porque ela afirma que em qualquer circunstância tem que ter habitualidade ou volume que caracteriza o intuito comercial e não é assim em função dessas 4 exceções. Ok? Mas vamos ver as outras opções. É bom que a gente recorde alguns detalhes aqui. Vamos lá. Letra B. O importador, o arrematante, o adquirente, o produtor, extrator industrial, o comerciante são contribuintes do ICMS. São. Instituição financeira e seguradora são contribuintes do ICMS. É lógico, elas são contribuintes desde que pratiquem com habitualidade ou volume que caracteriza o intuito comercial. Na letra D, o prestador de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, intermunicipal e de comunicação, sem dúvida nenhuma. Na letra E, os órgãos da administração pública, as entidades de administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público são contribuintes do ICMS, sem dúvida nenhuma. Vejam, que, voltando para mim, essa não foi uma questão muito bem elaborada, porque, na verdade, todas as opções B, C, D e E dependem da habitualidade e do volume que caracteriza o intuito comercial para que sejam considerados contribuintes do ICMS. A Lei Complementar 87, ao citar os contribuintes do ICMS, a listagem é exemplificativa, porque qualquer um que pratique com habitualidade ou volume que caracteriza o intuito comercial é contribuinte do ICMS. E naquelas 4 situações, independe, inclusive, dessas 2 circunstâncias. Legal? É sempre importante lembrar que o que é volume que caracteriza intuito comercial é sempre muito discricionário da autoridade fiscal que está ali naquele momento. O cara está carregando 2 calças jeans no banco de trás. Não me parece volume que caracteriza o intuito comercial. Mas se ele estiver transportando 427 calças jeans, Mas e o meio termo? A partir de quando começa a ser volume que caracteriza o intuito comercial? Isso tudo é muito discricionário. A partir de quando é habitualidade? O cara compra e vende um carro por ano para ele. Não é habitualidade, mas a partir de que número é? Então, isso tudo é discricionário da autoridade, mas isso é irrelevante em termos de Lei Complementar 87. Para que seja contribuinte, tem que ter habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial, exceto nas 4 exceções que nós citamos. Legal? Vamos para a próxima prova. A próxima prova
prova de fiscal da Receita do Distrito Federal. Vamos lá. Primeira opção, primeira questão. Em nosso sistema tributário, é correto afirmar que o princípio da seletividade. Vamos lá. Opção A, se aplica ao ICMS e ao IPI. Esta foi considerada pela banca a resposta correta. Foi considerada, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. É muito importante, minha gente, lembrarmos aqui de um detalhe. A seletividade é uma característica do IPI e do ICMS, só com uma diferença brutal. A seletividade, no que diz respeito ao IPI, ela é obrigatória. No caso do ICMS, não. A seletividade é facultativa. O ICMS poderá ser seletivo, enquanto o IPI tem que ser seletivo. Então, essa é uma diferença fundamental entre as duas seletividades. Mas, realmente, os dois únicos impostos sobre os quais a Constituição se refere à seletividade são o IPI e o ICMS, com essa diferença grande. Mas nós vamos ver as outras opções. Vamos lá. Na opção B, o princípio da capacidade contributiva é inaplicável às multas fiscais e às tarifas. Ora, minha gente, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o caráter confiscatório, né, das multas, e também, ou embora a Constituição diga que é vedado cobrar tributo com efeito de confisco, também é extensivo às multas de acordo com o STF. A legalidade é inaplicável às tarifas, lógico que não, tem que haver leis estipulando. Isonomia não admite a progressividade das alíquotas tributárias, admite. O princípio da isonomia determina que é vedado cobrar tributo diferente daqueles que estão em situação equivalente. E a anterioridade tributária se aplica a todos os impostos de competência da União? Não. II é IPI-OF, I é IPI-OF, I é IPI-OF, imposto de importação e exportação, produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, não estão submetidos ao princípio da anterioridade. Então, voltando para mim, nessa questão relativa à Constituição Federal, o importante é a gente lembrar realmente da seletividade distinta entre o ICMS, para o qual é facultativo, e para o IPI, para o qual é obrigatório. É obrigatória a seletividade. Mas realmente os únicos dois impostos sobre os quais a Constituição cita a questão da seletividade são o IPI e o ICMS. Ok? Próxima questão. Questão número 2. Vamos lá. O imposto é não cumulativo. Ora, a Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, determina que o imposto é não cumulativo. Explica os detalhes e, em função desse dispositivo constitucional, é que foi criada essa questão número 2 do DF. O imposto é não cumulativo quando? Opção A, incide sobre a última passagem da mercadoria no serviço no ciclo produtivo. Não. Ele vai incidir em todas as etapas, só que cada etapa pode abater do valor devido, como crédito, o valor pago na etapa ou etapas anteriores. Na letra B de bola, incide sobre o valor acrescido da mercadoria ou serviço em todas as etapas do processo circulatório. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe. O ICMS também é chamado, a não cumulatividade também é chamada princípio do valor agregado ou princípio do valor adicionado. E como é que funciona isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui um estabelecimento A vendendo para um estabelecimento B, que vende para um estabelecimento C, que vai vender lá para o consumidor. E vamos imaginar que este aqui venda por 1.000, este por 1.200 e este por 1.500. E também vamos considerar que o nosso ICMS, para efeitos didáticos aqui, é de 10%.
Então, este aqui vai ter um débito de R$100, 10% de 1.000, que vai gerar um crédito de 100 aqui, com um débito de 120, que vai resultar num pagamento de ICMS de R$20, 100 serão extintos por compensação e 20 serão recolhidos. Essa nota fiscal vai gerar um crédito de 120 aqui, com um débito de 150, de tal modo que esse estabelecimento vai recolher um ICMS de R$30, porque 120 serão extintos pela compensação e R$30 recolhidos em dinheiro. Ora, se você observar, o que aconteceu? Este cara aqui acrescentou ao preço que comprou R$200. Ele comprou por 1.000 e está vendendo por 1.200. Este aqui acrescentou ao preço que comprou R$300. Ele comprou por 1.200 e está vendendo por 1.500. Ora, observe que R$20 é 10% de 200. R$30 é 10% de 300. Então, na verdade, cada contribuinte só vai pagar sobre o valor que ele adicionou, sobre o valor que ele agregou ao produto. Portanto, a não cumulatividade também é chamada princípio do valor adicionado ou princípio do valor agregado. Diante desse detalhe, nós vamos lá para a nossa questão número 2, que determina que o imposto é não cumulativo quando incide sobre o valor acrescido. Essa é a nossa resposta. Incide sobre o valor acrescido da mercadoria ou serviço em todas as etapas do processo circulatório. Na letra C, não admite a incidência de outro imposto sobre a mesma operação tributável, absolutamente, pode haver incidência do IPI sobre a mesma operação. Não admite a incidência de taxas ou acréscimos sobre a mesma operação tributável, não há problema nenhum. É monofásico, incidindo somente na primeira passagem da mercadoria ou serviço? Não. Conforme nós vimos no nosso exemplo, ele vai incidir em cada uma das etapas de comercialização, só que somente incide sobre o valor adicionado, sobre o valor agregado de cada etapa. Maravilha, vamos lá, questão número 3. Uma das maiores inovações previstas na Lei Complementar 87, em matéria de ICMS, enuncia que o consumo de energia elétrica, primeiro, permite o creditamento do imposto sem qualquer restrição por qualquer estabelecimento. Ora, vamos lá. No que diz respeito à energia elétrica, nós temos algumas restrições para a utilização do crédito. Então, em que circunstâncias poderá ser utilizado como crédito pelo estabelecimento que utilizou energia elétrica o ICMS destacado na conta da energia elétrica cobrada? Primeiro, se ele for distribuidor de energia elétrica, ele compra energia elétrica e vende energia elétrica. Nesse caso, a energia elétrica é a mercadoria dele, então ele vai ter crédito normalmente na saída da mercadoria, que é a energia elétrica. Aliás, a Lei Complementar trata a energia elétrica como mercadoria comum. Então, essa é a primeira situação em que pode se creditar da energia elétrica quando ele compra e vende energia elétrica. Segunda situação é quando essa energia elétrica for utilizada no parque industrial, pelas indústrias. Pode-se creditar, a indústria pode se creditar integralmente do ICMS incidente na conta de energia elétrica que ela paga. E se o cara for comerciante ou atacadista, não for industrial, ele pode se creditar proporcionalmente às exportações daquele período. Então, se naquele período 20% das suas operações foram de exportação, ele vai poder se creditar de 20% do ICMS incidente sobre a conta de energia elétrica. E, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai poder se creditar de qualquer forma, em qualquer circunstância. Então, minha gente, vamos lá, voltando para a nossa questão. Na opção 3, a nossa resposta é a letra E. Permite o creditamento do imposto com algumas restrições, que foram essas que nós vimos, por qualquer estabelecimento. Legal, voltando para mim. Então,
É a questão do crédito. Não vamos esquecer que existem restrições também de crédito para uso ou consumo só a partir de 2020, 1º de janeiro de 2020, para o ativo permanente, a razão de 1,48 avos, para serviço de comunicação. A única coisa para a qual não há restrição com relação à utilização do crédito, desde que a etapa seguinte seja tributada, é a aquisição de mercadoria, aquisição de matéria-prima e serviço de transporte. Legal? Muito bem. Na próxima aula, continuamos os nossos exercícios a respeito da Constituição, da Lei Complementar 87 e da Lei Complementar 24. Até lá.